Este vídeo trata da análise do discurso de matriz francesa, que tem em Michel Pechet, filósofo francês, nascido em 1938 e falecido em 1983, um de seus principais fundadores. Mas por que estudar a análise do discurso? Porque grande parte de nossas relações sociais se constrói por meio da linguagem. É por meio dela que conversamos, argumentamos, julgamos, convencemos, concordamos, discordamos e interpretamos aquilo que acontece ao nosso redor. Mas a linguagem não serve apenas para transmitir informações. Ela também participa da construção das interpretações que fazemos sobre pessoas, acontecimentos e sobre a própria sociedade. É justamente aí que entra a análise do discurso. Ela não se limita à estrutura gramatical da língua. Procura compreender como a linguagem funciona dentro da sociedade, por que determinadas palavras são utilizadas, que sentidos elas produzem e que valores, ideologias, interesses e relações de poder atravessam os discursos. Para Michel Pechet, uma palavra ou uma afirmação não possui necessariamente um único sentido, válido para todas as pessoas em qualquer época. O sentido depende das condições históricas, sociais e ideológicas em que o discurso é produzido. Por isso, o mesmo acontecimento pode ser interpretado de maneiras completamente diferentes e até opostas, dependendo de quem fala, de sua posição na sociedade e da visão de mundo a partir da qual aquela realidade é interpretada. Tomemos o debate sobre o aborto como exemplo. Em um discurso, o aborto é apresentado como questão de autonomia da mulher, de direitos reprodutivos, de saúde pública e de liberdade sobre o próprio corpo. Em outro discurso, como interrupção de uma vida humana, violação do direito do nascituro e questão moral ou religiosa. O tema é o mesmo, mas os sentidos mudam de acordo com a ideologia presente em cada discurso. E é justamente aqui que começa o trabalho da análise do discurso. Não basta constatar que existem posições diferentes. É preciso perguntar como esses discursos foram construídos, quem participa de sua construção e quais valores, interesses, instituições lhes dão sustentação. De um lado, encontramos um discurso que foi sendo construído e difundido pelos movimentos feministas, pelas lutas históricas, pelos direitos das mulheres e pela ampliação dos direitos individuais. Esse discurso também se fortalece quando o aborto é tratado como questão de saúde pública e quando transformações sociais e jurídicas ampliam o debate sobre autonomia, cidadania e liberdade de decisão da mulher. De outro lado, constitui-se um discurso contrário ao aborto, fortemente sustentado por tradições religiosas, por valores morais e culturais e por determinadas concepções de família e de proteção da vida, desde a concepção. Igrejas e instituições religiosas participam da elaboração e da circulação desse discurso, ao defenderem que a vida humana deve ser protegida desde seu início. Perceba que os dois discursos não surgem simplesmente da vontade individual de quem fala. Eles são produzidos historicamente, alimentados por instituições, movimentos sociais, tradições, valores e disputas existentes na própria sociedade. É exatamente isso que interessa a análise do discurso. Ela procura compreender não apenas o que está sendo dito, mas como determinado discurso foi construído, elaborado, quais forças sociais o sustentam, que valores ele mobiliza e que visão de mundo procura tornar legítima. É nesse contexto que Pechet trabalha com o conceito de formação discursiva. Em termos simples, uma formação discursiva é uma maneira social historicamente construída de interpretar e de falar sobre determinado assunto. Ela reúne ideias, valores e referências que fazem com que certos sentidos pareçam naturais, aceitáveis ou evidentes para determinados grupos, enquanto outros são rejeitados, contestados ou silenciados. Vejamos agora o exemplo das migrações internacionais. Uma pessoa deixa seu país e atravessa uma fronteira procurando viver em outro lugar. Em um discurso, ela pode ser apresentada como refugiada ou migrante,
alguém que procura segurança, trabalho, melhores condições de vida, acolhimento. Em outro discurso, a mesma pessoa pode ser apresentada como invasora, como ameaça aos empregos, como ameaça à segurança ou à soberania nacional. A pessoa é a mesma, o deslocamento é o mesmo. O que muda é a interpretação construída sobre quem é essa pessoa e sobre o que sua presença representa para aquela sociedade, para aquele estado da qual ela imigrou. E, novamente, a análise do discurso nos ajuda a perguntar: de onde vêm essas interpretações? O discurso do refugiado pode ser construído a partir dos direitos humanos, das políticas de acolhimento, do direito internacional e da ideia de responsabilidade humanitária diante de pessoas que fogem de guerras, de perseguições ou situações de vulnerabilidade nos seus países. Já o discurso do invasor pode ser alimentado pelo nacionalismo, pelo medo da perda de empregos, por preocupações com segurança, por conflitos culturais e por discursos políticos que apresentam a imigração como uma ameaça à identidade ou à soberania nacional. Quando alguém utiliza a palavra refugiado, pode colocar em primeiro plano sentidos ligados à proteção, ao acolhimento e aos direitos humanos. Quando utiliza a palavra invasor, coloca em circulação outros sentidos: ameaça, fronteira, conflito, medo e defesa do território. A análise do discurso não pergunta apenas qual palavra foi usada, ela procura compreender por que determinada pessoa, determinado grupo ou determinada instituição interpreta aquele indivíduo como refugiado ou como invasor. Que visão de mundo aparece nessas escolhas? Que medos são mobilizados? Que interesses estão presentes nesses discursos? Que atores sociais e políticos ajudam a construir e a fazer circular essas interpretações, esses discursos, essas linguagens? É assim que começamos a perceber a presença da ideologia no discurso. Algo semelhante ocorre no debate sobre o trabalho. É comum ouvirmos afirmações como: as pessoas não querem mais trabalhar ou preferem viver de Bolsa Família e de benefícios do Estado. Também aqui a análise do discurso pergunta: de onde vem essa explicação? Esse discurso coloca a responsabilidade e principalmente sobre o indivíduo, o trabalhador. O desemprego ou a pobreza passam a ser explicados pela falta de esforço, de iniciativa ou de disposição para trabalhar. Ele se constrói a partir de valores como mérito, responsabilidade individual, iniciativa pessoal e autonomia em relação ao Estado. Mas existe outro discurso. Ele desloca a pergunta do indivíduo para as condições sociais. Por exemplo, que empregos estão disponíveis para essas pessoas? Com quais salários? Em que condições de trabalho? Há estabilidade no emprego? Há direitos? Há oportunidades para todos? Nesse discurso, a pobreza e o desemprego passam a ser relacionados ao mercado de trabalho, aos baixos salários, à informalidade, à precarização das relações de trabalho e à desigualdade social. Veja quando muda a explicação. Um discurso diz: o problema está no indivíduo que não quer trabalhar. O outro diz: o problema também precisa ser procurado nas condições sociais e econômicas em que esse indivíduo vive. Aqui a análise do discurso revela algo fundamental. Cada discurso escolhe onde localizar a causa do problema e, consequentemente, quem deve ser responsabilizado por ele. E isso já é uma operação ideológica. A ideologia não precisa aparecer como uma declaração explícita, alguém dizendo por acaso: esta é minha ideologia. Ela pode estar na maneira como um problema é explicado, nas causas que são escolhidas, nas responsabilidades que são atribuídas, nos valores mobilizados e também naquilo que o discurso deixa de mostrar. É por isso que, para Péchet, não basta perguntar o que essa pessoa quis dizer. É preciso ir além. Quem está falando? Quem está construindo os discursos? Em que condições sociais essa pessoa fala? Que lugar ela ocupa na sociedade? Que experiências, interesses, valores e ideias ajudam a construir sua interpretação?
E que discursos já circulavam na sociedade antes mesmo dessa pessoa falar? Aqui chegamos ao núcleo do pensamento de Michel Pechet. Sua análise do discurso se constrói no encontro entre diferentes campos do conhecimento: o marxismo, a linguística e a psicanálise. Do marxismo, Pechet retira uma contribuição fundamental: a compreensão crítica da sociedade. Marx mostra que a sociedade não é um espaço homogêneo nem neutro. Ela é atravessada por relações de classe, desigualdades, interesses contraditórios, conflitos e disputas de poder. As ideias produzidas em uma sociedade, portanto, não podem ser compreendidas separadamente dessas condições materiais e dessas relações sociais. Pechet chega a essa tradição marxista especialmente por meio de um outro autor, Louis Althusser. Althusser foi decisivo para a maneira como Pechet pensou a ideologia. A ideologia não aparece apenas como um conjunto de ideias falsas ou como simples manipulação consciente. Ela participa da própria maneira como os sujeitos interpretam o mundo e se reconhecem dentro dele. Em outras palavras, muitas vezes aquilo que consideramos natural, óbvio ou evidente já está atravessado por uma determinada visão de sociedade. É daí também que vem a ideia de que o sujeito é interpelado pela ideologia. Ele ocupa determinados lugares sociais, reconhece em determinados valores e passa a falar a partir deles, sob influência deles. Da linguística, Pechet retém a importância da língua como estrutura que torna possível o discurso. Mas ele considera insuficiente estudar a língua isoladamente, como se ela existisse fora da sociedade. Para Pechet, é preciso colocar a língua em relação com a história, a ideologia e as condições concretas em que os sujeitos falam, se comunicam. E da psicanálise de Freud e Lacan, Pechet incorpora outra ruptura fundamental: o sujeito não é plenamente consciente, livre e senhor absoluto daquilo que pensa e diz. Freud mostrou que o eu não controla inteiramente a própria vida psíquica porque existe o inconsciente. Lacan aprofunda essa ideia ao estabelecer uma relação profunda entre inconsciente e linguagem. Pechet leva essa questão para o discurso. Quando falamos, temos a impressão de que somos a origem de nossas ideias e de que controlamos completamente o sentido de nossas palavras. Mas não é exatamente assim. Somos constituídos por uma língua que existia antes de nós, por discursos que já circulavam na sociedade e por condições históricas e ideológicas nas quais estamos inseridos. Por isso o sujeito não controla inteiramente aquilo que diz, nem todos os sentidos que suas palavras podem produzir. É justamente dessa ilusão de autonomia que Pechet parte para formular os chamados dois esquecimentos. O esquecimento número 1, de natureza ideológica e inconsciente, faz com que o sujeito tenha a impressão de ser a origem de seu próprio discurso. Pensamos que nossas ideias começam em nós, mas quando nascemos encontramos uma sociedade na qual já existem palavras, valores, conceitos e discursos sobre família, trabalho, propriedade, religião, liberdade, justiça, democracia, nação e tantos outros temas. Nós entramos nesse universo de sentidos, falamos a partir dele, mesmo sem perceber plenamente a sua presença. Já o esquecimento número 2, de natureza enunciativa, produz outra ilusão, a de que controlamos completamente aquilo que dizemos e de que as palavras escolhidas expressam exatamente o que pretendíamos dizer. Quando alguém afirma esse país está sendo invadido por estrangeiros, pode acreditar que está apenas descrevendo objetivamente uma realidade, mas poderia ter utilizado outras expressões como migração, fluxo migratório, refúgio, mobilidade humana ou acolhimento. A palavra invasão, portanto, não é neutra, ela mobiliza sentidos construídos historicamente. É aqui que podemos compreender dois outros conceitos importantes em Pechet: interdiscurso e intradiscurso. O interdiscurso é de maneira simples, tudo aquilo que já foi dito antes e que permanece circulando na sociedade. É uma espécie de memória do discurso, dos discursos,
O intradiscurso é aquilo que a pessoa efetivamente está dizendo naquele momento, naquela frase, naquela situação concreta. Quando alguém afirma que hoje um país está sofrendo uma invasão, essa palavra aparece no discurso pronunciado no presente, mas ela traz consigo uma história, remete a guerras, fronteiras, inimigos, soberania, defesa territorial e medo do estrangeiro. Aquilo que foi dito no passado continua, portanto, participando da construção do sentido no presente. E muitas vezes falamos sem perceber toda essa história que acompanha nossas próprias palavras. É nesse ponto que aparece outro conceito fundamental em Péchet, o assujeitamento. Nós falamos, argumentamos, escolhemos palavras e assumimos posições, mas nunca fazemos isso fora da sociedade. Somos sujeitos inseridos em uma determinada época, em determinadas relações sociais, em uma língua e em um universo de valores e discursos que já existiam antes de nós. Isso não significa que sejamos marionetes da ideologia. Os discursos entram em conflito, os sentidos podem mudar. Uma interpretação considerada natural em determinada época pode ser questionada posteriormente. E é exatamente por isso que existe disputa pelo significado das palavras e pela interpretação de sua realidade ou de suas realidades. Palavras como liberdade, democracia, família, trabalho, direitos humanos, patriotismo, justiça ou terrorismo, família, podem assumir sentidos muito diferentes dependendo de quem as utiliza e das circunstâncias históricas em que aparecem. Em sua obra de 1975, Semântica e Discurso, uma crítica à afirmação do óbvio, Péchet questiona justamente essa aparência de evidência. Aquilo que uma sociedade considera óbvio, natural ou verdadeiro, também possui uma história. Talvez possamos resumir uma das contribuições mais importantes de Péchet desta maneira. O sentido não é natural. O sentido tem história, e fazer análise do discurso significa justamente perguntar: por que interpretamos determinada realidade dessa maneira e não de outra? Quem produz e quem faz circular determinados discursos? Que condições sociais, históricas e ideológicas tornam esses discursos possíveis? Que interesses, instituições e relações de poder ajudam a sustentá-los? E quais outros sentidos são contestados, apagados ou silenciados para que determinada interpretação passe a parecer simplesmente a verdade? E aqui terminamos, então, a nossa fala sobre a análise do discurso segundo Michel Péchet.